Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao curso de capacitação missionária básico aqui no meu canal Evanilton Paixão Oficial. Que Deus continue abençoando a sua vida. Olha, hoje nós teremos a terceira lição, ou seja, a terceira videoaula. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita aí, se inscreva, clique aí onde tem no canal, inscreva-se e participe, tá ok? Quando aparecer o sininho, você clica também no sino das notificações, porque você vai receber uma notificação toda vez que subir um vídeo aqui no meu canal, tá certo? Aí você vai ficar informado do conteúdo que eu vou colocando aqui no meu canal. Curta, comente aí sobre o assunto e compartilhe com outras pessoas, tá ok? Olha só, hoje, na terceira videoaula, nós vamos falar sobre o estudo bíblico, tá certo? Mas antes eu vou convidar você para fazermos uma oração. Vamos orar? Pai querido, nesse momento nós queremos pedir que o Senhor, através do poder do Espírito Santo, nos ajude no entendimento de mais um estudo. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos lá, a nossa videoaula. O estudo bíblico, terceira aula. Nós vamos tratar aqui sobre o estudo bíblico. O que é um estudo bíblico? O que é um estudo bíblico para você? É um estudo da Bíblia através de perguntas e respostas. Tem muita gente que tem dúvidas a respeito de muitas coisas da Bíblia. Então surgem muitas perguntas, mas também tem as respostas. Então, quando você for dar um estudo bíblico para alguém, você precisa dar a resposta para ela, para que ela possa entender. Quando a pessoa perguntar sobre determinada coisa, que tem dúvida, que não entendeu, aí a sua função é você conhecer aquilo para você poder ajudá-la dando a resposta, para que ela possa entender, tá certo? Então, o que é um estudo bíblico? É um estudo da Bíblia através de perguntas e respostas. Então, você vai abrir a Bíblia e vai responder as perguntas para as pessoas. Abrir a Bíblia aos outros é uma experiência prazerosa, é animada, porque você vai levar esperança. É uma coisa bem gratificante, enriquecedora, porque você está, na verdade, levando o Evangelho para as pessoas, para educar as pessoas com relação ao reino dos céus ou ao reino de Deus, ao reino de Deus que estamos no reino de Deus e o reino dos céus que está chegando, que é o retorno de Jesus. Então, com relação ao reino de Deus, as pessoas precisam ter o conhecimento dos fatos, o objetivo de Deus, a vontade de Deus. Então, abrir a Bíblia é algo extraordinário, porque você está falando de uma vida que vai acontecer de verdade, que Jesus está voltando e essa vida vai se encerrar e as pessoas precisam preparar a vida delas para uma nova vida, para a vida eterna, a pessoa viver eternamente. Então, quando você abre a palavra de Deus para as pessoas, é uma experiência única, porque você está ensinando sobre a salvação. Então, as pessoas elas vão aprender sobre a salvação para modificar o caráter dela, a vida delas, os sonhos delas. Elas vão mudar de curso, elas vão se converter de um caminho e vai se converter para a salvação. Como surgiu a ideia de ministrar estudos bíblicos? Ministrar estudos bíblicos. Como surgiu essa ideia aí? No final da década de 1800, lá no final, com o pastor Haskell, começou esse método de ensinar sobre a Bíblia com perguntas e respostas. Então, lá no final da década de 1800, com o pastor Haskell, então, o pastor Haskell, ele começou a fazer um estudo bíblico.
com as pessoas, fazendo perguntas e levando-os a buscarem os textos bíblicos para as respostas e fazendo comentários sobre a Bíblia. Quando a irmã Ellen White ouviu esse relato, endossou o método do pastor Resco. Quando ela viu que o pastor Resco estava fazendo esse trabalho, então ela endossou e ela disse que é um plano dado por Deus. E comentou que o estudo por meio de perguntas e respostas é um método que Deus repetidamente mostrou-lhe como devendo ser utilizado por nossos membros nas famílias. Então, a igreja precisa, as duplas missionárias, quando fala igreja, é um todo, todos os irmãos da igreja batizados nasceram no reino de Deus como missionários. Então, o objetivo é salvar a gente, não é verdade? Então, Jesus disse: Ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando-os e ensinando-os, tornando, fazendo discípulos e ensinando todas as coisas. Então, o objetivo da igreja de Deus é salvar pessoas, salvar gente. Aí precisa ensinar. Então, ela teve visões, a irmã White, e Deus mostrou para ela que é um plano divino ensinar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, aos outros. Então, era plano dos membros da igreja, da família da igreja, das famílias cristãs da igreja, que frequentam a igreja, aprender isso e ensinar às outras pessoas. O plano de se dar estudos bíblicos foi uma ideia de origem celeste, está lá no livro Serviço Cristão, página 141. Eu vou recomendar esse livro para você, porque esse livro ele fala do serviço missionário, do serviço cristão que a igreja precisa realizar hoje, mais do que nunca. Lá tem é, textos extraordinários, métodos que vão ajudar muito você como missionário, você como evangelista, como instrutor bíblico, a procurar, da melhor forma, ensinar as pessoas. O livro Serviço Cristão. E lá nesse livro Serviço Cristão, também tem um capítulo inteiro falando sobre a obra médico-missionária de Cristo. Está lá, sim, escrito o capítulo, desse mesmo jeitinho aí, a obra médico-missionária de Jesus, de Cristo. Então, lá fala sobre trabalho social, que os pequenos grupos, a igreja, as pessoas precisam realizar na comunidade para ajudar os outros. Isso é evangelho, isso é serviço cristão. Posteriormente, né, depois, a senhora White escreveu assim, lá no livro Testemunhos Seletos, volume 9, página 345, no livro Testemunhos Seletos, que diz o seguinte: Em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Viam-se centenas de milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Que maravilha, né? O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Olha aí, isso é profecia. Isso aí precisa se cumprir, vai se cumprir. Então a profecia é que milhares de pessoas preparadas, obreiros, evangelistas, instrutores bíblicos, preparados, vão abrir a palavra de Deus para milhares de pessoas, vai iluminar com a glória de Deus, com esperança, ensinando as famílias o caminho correto que precisa trilhar. Tá ok? Vamos lá agora a estrutura do estudo bíblico. Como é a estrutura, né, do estudo bíblico? Você tem um estudo bíblico, tem um bloco de estudo, você provavelmente vai escolher o bloco de estudos, a série de estudos que mais você pode ter habilidade ali para lidar com os textos bíblicos, com os títulos, para ensinar de um modo mais fácil. Se você está começando agora, eu recomendaria
ou seja, eu recomendo que você escolha um mais fácil, para que você possa ensinar de maneira mais simples para as pessoas. Ajudaria muito. Tem a Bíblia Ensina, Apocalipse, vários blocos de estudos e você pode escolher aí optar pelo mais simples para começar primeiro. Aí depois você pode passar para outra etapa. Então, qual é a estrutura de um estudo bíblico na hora que você vai chegar na casa da pessoa? Você chega na casa da pessoa, já marcou o compromisso, então você vai começar o estudo bíblico. A primeira coisa é a introdução. Você precisa dar uma introdução, mas tem que ser rápido, não pode ser demorado, sabe? História, aquela coisa, não. Tem que ser rápido, porque você precisa se lembrar que tem 40 minutos, de 30 a 40 minutos, um estudo bíblico, tá ok? Então, introdução. Você vai fazer uma introdução ali, um quebra-gelo, uma coisa que descontrai rapidamente ali, contar uma história, conversar sobre alguma coisa importante ali do dia. Você pode também fazer uma dinâmica e encerrar. A segunda coisa é oração. Fazer a oração. A oração tem que ser rápido, não pode passar aí de é, 15 segundos ou 20 segundos, pelo menos, porque é uma oração objetiva pelo estudo bíblico e não uma oração que você vai pedir por Maria, João, Beltrano, Cicrano e vai pedir por mais não sei quem e vai envolver outros assuntos e vai agradecer por isso, por aquilo, nada disso. A oração é objetiva pelo tema, para que Deus dê sabedoria naquele momento e o Espírito Santo te ajude a passar a lição e todos ali entenderem. É oração objetiva, ok? A terceira coisa é despertar o interesse. Então você vai despertar o interesse da pessoa. Outra coisa é que imediatamente você vai abrir o tema, anunciar o tema. Então você pode já despertar o interesse anunciando o tema. Por exemplo, você já ouviu falar da volta de Jesus? Você está sabendo que Jesus está retornando a esse mundo? Jesus está retornando para levar os vencedores? Você gostaria de viver eternamente? Então você vai despertar o interesse das pessoas. Você vai anunciar o tema, você já vai despertando, anunciando o tema. Outra coisa é que você vai cativar a atenção da pessoa. Você precisa ganhar a atenção da pessoa. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão ali tomando o estudo, mas está preocupada, está com a mente em outro lugar, preocupada em alguma coisa, já está nervoso, querendo sair. Então, nem começou o estudo, mas a pessoa já está ali, já querendo já escapar. Às vezes tira a atenção, uma criança ou alguma coisa, alguém chama ali uma vizinha e tal. Então você precisa cativar a atenção. A pessoa que vai tomar o estudo, o estudante, precisa ter interesse no tema. Então não pode ter enrolação. Não precisa também ser muito direto, mas precisa ganhar a atenção da pessoa, tá ok? Introduzir o assunto. De introdução até cativar a atenção, são coisas que você vai conduzindo e poldando o tempo, sabendo onde você quer chegar, porque às vezes as pessoas interrompem, às vezes as pessoas querem contar a história, então você tem que controlar isso. Desde o primeiro passo de introdução até cativar a atenção da pessoa, você tem que controlar, porque você precisa começar o estudo. Aí você já vai fazendo um automático ali, atrás do outro, e rapidamente você entra no tema, ok? O assunto não deve ser muito longo, também nem curto demais. Você não deve passar pelo menos de 30 minutos ou 40 minutos. Até 40 ainda vai, porque você talvez tenha algum atraso por conta da pessoa ou da sua ida. Mas, assim, é de suma importância você ser objetivo no tema. O assunto não deve prolongar muito, para não ficar cansativo. E também não deve ser curto demais e rápido por causa do horário, geralmente as pessoas querem correr por causa do horário e aí termina falando muito rápido, abrindo os textos, às vezes nem abre os textos todos, apenas explica, bota a resposta e vai embora por causa do tempo.
e as pessoas que estão ali estudando, às vezes não entendem direito e às vezes querem perguntar e você não deixa. Então, precisa ter o tempo ideal. Então, o assunto não pode ser muito longo, ok? Tem que controlar, você precisa controlar isso naquele momento que você iniciar o estudo. Deve ser lógico e progressivo, deve ter uma lógica. Você pode comparar com alguma história, algum acontecimento, mas tem que ser rápido para a pessoa só entender de maneira lógica e progressivo, aos poucos, subindo degrau por degrau, porque senão ela não vai entender, você vai jogar muita coisa, ela não vai entender rápido. Então, tem que ser aos poucos, progressivamente, do mais simples para o mais complexo. Enquanto ela não sair do simples, você não pode ensinar o difícil. Precisa ensinar com calma, passo a passo. Ter a participação do aluno. É legal quando você pede para alguém ler, às vezes eles querem ler, ou então você oferece para eles lerem. Se não quiser ler, não insista, você mesmo lê, mas deixe eles participativos. Uma coisa legal que eu sempre faço é, nos meus estudos, quando eu estou começando a ler um verso, por exemplo, Filipenses 4:13, eu começo a ler assim, vamos acompanhar, todos acompanhando em suas Bíblias, tudo posso naquele que me, aí o aluno completa, fortalece. Isso já é participação. Deixa eles completarem os versículos. Quando terminar a leitura, você pode perguntar se ele entendeu e qual é a resposta que ele pode colocar ali na pergunta. Aí deixa eles falarem, a não ser que eles não saibam, é você dar a resposta. Mas pergunta para ver se entendeu e deixa eles participarem na resposta também. Aí você pede para eles escreverem ali a resposta na lição, tá ok? Mas tem que ser participativo, tá ok? Eles têm que ter o prazer de participar, de responder, de descobrir aquilo ali, tá ok? Usar ilustrações de maneira objetiva, alguma história, alguma coisa, mas cuidado com muitas feitas, com muitas histórias para não ficar uma atrás da outra, e fulano dá vontade de contar dele, outro também, e quando você vê já passou de uma hora. Então, coloque ilustrações básicas para que eles possam compreender, tá ok? Chegar a uma conclusão final, tem que ter um fechamento para eles entenderem ali a parte final. Você vai recapitular alguns pontos principais e vai perguntar se ele entendeu. Você precisa ter certeza. Fazer um apelo para o aluno aceitar a mensagem aprendida. Lembra que eu falei nos estudos anteriores que o apelo não deve ser feito só no final, porque no final é o apelo para batismo, para aceitar Cristo. Pois é. Cada estudo precisa ser feito um apelo. Por exemplo, nós estamos falando da volta de Jesus. E você estudou com um aluno sobre a volta de Cristo, de Jesus. Aí você vai fazer o apelo no final, vai perguntar ele se ele entendeu, ele vai dizer sim. Aí você vai perguntar se ele aceita isso para a vida dele, ele vai dizer sim. Você acredita no retorno de Jesus? Sim. Você aceita a volta de Jesus para salvar você, levar você como vencedor para a vida eterna? Sim. Aí ele escreve lá sim. Ok? Então precisa ser feito o apelo. No final, ora, oração também objetiva. Pergunta se ele tem algum pedido de oração. Cuidado quando você passar a oração para alguém. Às vezes tem alguém que vai com você, tem que combinar para não demorar a sua dupla missionária, tá ok? Você pode passar a oração, mas você precisa combinar com sua dupla para não demorar a anunciar o próximo tema antes de ir embora. Aí você já abre a lição ali e desperta a curiosidade do estudante. Olha, semana que vem vamos estudar sobre tal coisa, para que ele não desista, ele continue ali no compromisso e ele esteja lá e ele fique curioso para saber a resposta, tá certo? Saber sobre esse tema. A parte final é despedir-se. Não fique na porta da casa da pessoa batendo papo, conversando sobre outros assuntos para não tirar a impressão do estudo bíblico que você deixou, tá ok? A impressão é o retorno de Cristo e ela vai ficar com aquilo na mente. Então, anuncia o próximo tema e vai embora,
ok? Até a próxima semana, se Deus quiser, e vai embora. Então, meus amigos, eu encerro aqui a terceira videoaula. Se você tiver dúvida, comenta aí. Se não tiver, coloca um recadinho também. Curta e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe e até a próxima videoaula.